Arrebatamento, história para enganar crianças. Quando os líderes religiosos dizem que terá o fim do mundo, eles estão contradizendo a palavra de Deus, pois não ensinam que a segunda vinda de Jesus Cristo era uma justiça de Deus para o povo judeu até a geração 70 depois de Cristo. Tratava-se de uma profecia já cumprida, muito bem relatada e escrita. Não há em nenhum livro da Bíblia dizendo que Jesus virá buscar sua igreja, assim como afirmam inúmeros religiosos. O que a palavra ensina é justamente o contrário: gerações eternas. É o que se confirma em Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3:14. É por este motivo que não se deve confiar no homem. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21:22. Jesus estava falando com Pedro sobre João. Era para ele ficar vivo até a sua vinda, e logo João foi para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse para 7 igrejas da Ásia. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1:19 e 20. Eram as 7 igrejas da Ásia e não outras nações como o Brasil. Será mesmo que João ainda está vivo depois de passadas 21 gerações? A maioria dos discípulos já havia morrido nesta época. Pedro foi morto, mas o único que estava vivo era João. Até o apóstolo Paulo, que pensou que estaria vivo, foi morto antes. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16:28. Jesus não disse em mentira, disse em verdade. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10:23. Será que os discípulos de Jesus ainda estão percorrendo as cidades de Israel até hoje, no século 21? Outra verdade, o Filho do Homem era uma referência a Jesus de Nazaré. Hoje, ele é o Cristo ressuscitado. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, do 20 ao 22. Que vingança teria Jesus aos gentios que na época não faziam parte da comunidade de Israel e eram sem Deus no mundo? São tantas evidências escritas da consumação que é impossível não acreditar nas palavras do próprio Jesus. Sempre que se fala de Israel, não se fala sobre outros países, nem muito menos o Brasil. Nesse mesmo período da grande tribulação, foi destruído o templo de Jerusalém, isso sem falar nas 7 igrejas da Ásia que também seriam julgadas, assim como se relata em Apocalipse. Hoje, muito mal tem ruína dessas igrejas e nem o templo existe mais. O próprio Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E então, será que ele errou? Ele falou também do soldado romano. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19:34. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Será que o soldado estará vivo até hoje também? Fala-se também do sumo sacerdote Caifás. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26:64. Será também que o sumo sacerdote Caifás está vivo, já que Jesus disse a ele que viria a sua vinda nas nuvens? Ninguém pode dizer que ele ressuscitará os mortos primeiro para o julgamento, pois está escrito que não é para se lançar novamente o rudimento da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Hebreus 6, do 1 ao 2. Portanto, João, o soldado romano e o sumo sacerdote Caifás não serão ressuscitados.
Em verdade vos digo que não passará esta geração, geração da época, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 34 e 35. Veja que Jesus fala daquela geração que eles estavam vivendo no primeiro século e não podemos contradizer Eclesiastes, que diz que é de geração em geração que viverá o homem para sempre. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Mateus 24, 21. Nunca mais haverá. Jesus fala que o evangelho seria pregado, uma forte evidência de Paulo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O fim era daquela geração, mas o apóstolo Paulo confirma que o evangelho já tinha sido pregado para todos. Vejamos. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 23. O evangelho tinha de ser pregado naquela geração para testemunho de todas as nações que pudessem se arrepender. E as duas testemunhas para a grande tribulação, escrita em Apocalipse 11, eram nada menos que Elias e João. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Apocalipse 11, 3 e 4. Se Jesus ainda não veio, como se explica a seguinte passagem em Mateus 17, 12 e 13, que diz que a testemunha já veio? Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João, o Batista. Mateus 17, 12 e 13. Se a testemunha já veio, Jesus também apareceu. E a besta? A besta tão falada em Apocalipse era Nero e outros imperadores da época, e não um ser mitológico, assim como dizem por aí. Tratava-se do número de um homem e não de um suposto espírito maligno. Quem tem discernimento consegue calcular o número da besta, pois trata-se do número do homem, correspondente a 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Perceba, número de homem. Era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, você tinha um código numérico. Nero, o imperador romano, 67 d.C., foi o primeiro grande perseguidor dos cristãos, e na época em que foi escrito Apocalipse, ele era o grande perseguidor da igreja com força e crueldade. Essas e outras evidências levaram os estudiosos a interpretarem que a besta do Apocalipse era o próprio imperador romano, perseguidor dos cristãos. Ele era tão ruim que matou a sua própria mãe e o seu meio-irmão. O livro do Apocalipse, portanto, tratava-se de uma escrita com muitas figuras de linguagem. A grande tribulação, já cumprida no ano 70 d.C., no primeiro século, foi uma justiça de Deus contra o povo judeu daquela geração, com a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito, sucessor de Nero, que havia se suicidado em 68. Tito, então, foi motivado pelas guerras civis que açoitavam aquelas terras. A rebelião da Judéia foi finalmente sufocada por Tito após a captura de Jerusalém em janeiro de 70. Com todos esses fatos incontestáveis escritos na palavra de Deus, é necessário acreditar nele. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 13, 14. Vieram é passado ou presente? Ele não disse, vão vir, disse, vieram. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Jesus já voltou. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive dentro de mim vai voltar de onde, se ele nos fez templo do seu Espírito? O Evangelho é o poder de Deus. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3, 4.